Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 381. Palácio do Rei das Almas, dentro do santuário interior do Rei das Almas. Sem encontrar mais resistência pelo caminho, Masatsuki Aozaki atravessou diversas camadas de barreiras, abrindo caminho em direção ao trono celestial. Finalmente, após superar inúmeros obstáculos, ele cruzou a entrada principal do Palácio do Rei das Almas e adentrou o santuário interior. Tsunimaya parou no portão, acenou levemente e se virou para ir embora. Masatsuki Aozaki empurrou as portas e entrou. Um grandioso palácio estendia-se diante dele, seu interior envolto em uma aura de mistério. Ele caminhou lentamente para frente, o som de seus passos ecoando pelo salão vazio. Você finalmente chegou. A voz vinha de longe, suave e gentil como uma brisa de primavera, mas imbuída de uma majestade que não permitia irreverência. Masatsuki Aozaki olhou na direção do som e viu uma figura aparecer em seu campo de visão. Um homem estava sentado casualmente nos degraus, vestido com uma túnica branca esvoaçante no estilo da Grécia antiga, pura, imaculada, sem qualquer traço de outra cor. Seu cabelo preto curto estava bem aparado, seu rosto comum, porém bem definido. Mas seus olhos profundos, cada um com 4 pupilas brilhando levemente, eram inconfundíveis. Um símbolo de autoridade divina. Masatsuki Aozaki o reconheceu instantaneamente. Ele era o único deus deste mundo. Contudo, não havia assistentes ao seu lado, nem qualquer aura divina o envolvendo. Ele simplesmente sentou-se ali em silêncio, ao lado de um cristal imenso. Dentro do cristal havia um homem sem membros, idêntico em aparência ao que estava ao seu lado. Um clone. Uma ilusão. Masatsuki Aozaki não sabia dizer, pelo menos não ainda. Sente-se onde quiser. O homem falou novamente. Sua voz carregava uma estranha magia, suave e desarmante. Embora aquele devesse ser o primeiro encontro deles por algum motivo, Masatsuki Aozaki sentiu uma estranha familiaridade, como se já o tivesse visto antes. Ele fixou o olhar no homem, tentando resgatar a resposta da memória. Num instante a ideia lhe ocorreu. Aquele homem comum de meia-idade do sonho dele. Exatamente igual. A mente de Masatsuki Aozaki estava tomada pela confusão. Aquelas 4 pupilas brilhantes eram tão distintas, como ele não o havia reconhecido antes. Ele olhou para o homem, que estava sentado com uma desenvoltura quase casual. No entanto, dele emanava uma aura sagrada e reconfortante, como a de um deus benevolente descendo ao mundo mortal. Então, uma voz suave o alcançou novamente. Ah, me perdoe. Faz bastante tempo. Permita-me me apresentar novamente. Eu sou o que vocês chamam de Rei da Alma. Meu nome é Ivasha. Masatsuki Aozaki baixou lentamente a cabeça, no mesmo instante em que Ivasha esboçou um leve sorriso de desculpas, aparentemente em retribuição à falta de educação que acabará de demonstrar. Enquanto Masatsuki olhava para baixo, as 4 pupilas sagradas de Ivasha suavizaram-se com um leve sorriso, seu tom caloroso e sincero. Sua cautela é justificada. Mesmo assim, espero que você possa confiar que não tenho mais intenções. Masatsuki Aozaki sentou-se ao lado dele, como se estivesse reencontrando um velho amigo depois de anos separados. Fez um biquinho e perguntou com um tom casual, até mesmo atrevido. Então, por que você não usou toda a estratégia do truque do sonho desta vez? Agradeço a sua confiança nas minhas capacidades. Mas sinto muito, há muito tempo perdi o poder de interferir com você dessa forma. Ivasha desviou o olhar de Masatsuki Aozaki, pousando delicadamente a mão no enorme cristal atrás dele. Seus olhos, aquelas 4 pupilas brilhantes, pareciam estar observando o mundo inteiro. Então, por que você quis se encontrar comigo desta vez? Perguntou Masatsuki Aozaki. Ivasha não respondeu imediatamente. Em vez disso, fez uma pergunta aparentemente sem relação com o assunto. Você sabe como eu nasci? Masatsuki Aozaki balançou a cabeça. Ele honestamente não fazia ideia, e não havia nenhuma pista na história original. Ivasha sorriu e respondeu calmamente. Houve uma vez um enorme vazio neste mundo, muito maior do que qualquer outro que você já tenha visto. Devorava a alma sem parar, consumindo avidamente tudo que existia. Com o tempo tornou-se tão gigantesco que sua própria presença ameaçou o mundo inteiro. E assim, eu nasci. Sem pai, sem mãe, sem passado, sem futuro. Eu nasci do próprio mundo. Meu poder é o poder do mundo. Estou aqui diante de todos em nome deste mundo. O significado da minha existência é este mundo. Ele olhou para Masatsuki com olhos sinceros. Então, Masatsuki, eu te peço, junte-se a mim para salvar este mundo. Masatsuki Aozaki piscou incrédulo, apontando para si mesmo. Meu? Será que ele ouviu errado? O Rei das Almas, pedindo sua ajuda para salvar o mundo? Se Ivasha precisou pedir ajuda, isso significava que a situação estava além do seu alcance. Qual era a diferença entre isso e um rei demônio ordenando a seus capangas que fossem lidar com um monge e seus discípulos em sua jornada para buscar escrituras no ocidente? Que tipo de problema seria tão sério a ponto de você vir me perguntar? Não me diga que é Ivasha de novo? Masatsuki coçou a cabeça, genuinamente perplexo. Não era que ele menosprezasse Ivasha, mas com sua compleição franzina, Ivasha não parecia alguém capaz de enfrentar o Rei das Almas de igual para igual. Ivasha respondeu lentamente. Ivasha? Ele é apenas um filho rebelde. Então seu tom se tornou grave. Desta vez, o problema vem de fora do mundo. A bengala de Genryuzai Shigekuni Yamamoto já havia se transformado em uma longa espada embainhada em couro marrom. Ele apoiou ambas as mãos no cabo da espada com o olhar frio e resoluto. Exterminem os traidores. Sua voz grave carregava uma intenção assassina sem limites. Sem dar aos Quincy a chance de resistir, as lâminas se chocaram num instante, cortando seus corpos em um piscar de olhos e espalhando gotas de sangue ainda quente.
aço desembainhado, inimigos destruídos. Mais à frente, seus alunos e subordinados já haviam entrado em combate feroz com o inimigo. Os Quincy claramente não esperavam que nenhum Shinigami chegasse tão fundo em seu território e foram pegos completamente de surpresa. Afinal, nem todo Quincy fazia parte do Star Eater. As fileiras externas estavam mal preparadas e sofreram perdas devastadoras rapidamente. Mas os Shinigami não mostraram misericórdia. Eles não deixariam sobreviventes. Até mesmo os Quincy feridos que haviam perdido a capacidade de lutar foram eliminados rapidamente com frieza e eficiência. Aqueles que ainda podiam lutar ficaram chocados e enfurecidos. Eles pegaram seus arcos Reishi e dispararam flechas para o céu. As flechas explodiram no ar, dispersando-se em inúmeras partículas brilhantes de energia espiritual. Não entrem em pânico. Reforços estão a caminho. Mantenham a posição. Não deixem que esses Shinigami cheguem a Silber. Um deles, Quincy, gritou, tentando animar seus camaradas. Kenpachi Zaraki caiu na gargalhada, a lâmina em sua mão brilhando com uma luz mortal. Ele apontou para a distância, como se sua espada pudesse perfurar os céus. Sua voz era alta, selvagem e cheia de energia provocadora enquanto ecoava pelo ar. Silber, hein? Esse castelo parece bem importante. Será que tem alguém mais forte me esperando lá? Não muito longe dali, um Quincy rugiu furiosamente. Droga! Um bando de Shinigami, e ainda tem a audácia de nos menosprezar. Antes que ele pudesse terminar, Kenpachi Zaraki se virou bruscamente. Com um golpe de costas, uma onda de pressão afiada como uma navalha cortou o ar e atingiu Quincy em cheio. Você fala demais. Numa briga, você vem para cima de mim. Não fica aí parado choramingando como um covarde. A boca de Zaraki se contorceu em um sorriso selvagem. Sua zanpakuto serrilhada brilhava com uma luz gélida, e cada golpe trazia uma rajada violenta que derrubava inimigo após inimigo sem pausa. Capítulo 382. Vamos lá, tragam mais. Kenpachi Zaraki rugiu, com os olhos brilhando com um fulgor selvagem e sedento de sangue. Estou ficando empolgado. Não me decepcione. Não ouse recuar. Que completo lunático. Suas palavras atingiram os Quincy como uma lâmina, penetrando diretamente em seu orgulho, sua arrogância, seu desprezo pelos Shinigami. Agora eles cerraram os dentes, com os olhos ardendo de fúria. Desde que se juntou ao Gotei 13, Kenpachi Zaraki havia abatido principalmente ou aos fracos, na melhor das hipóteses, um Gillian. Ocasionalmente, ele se aventurava por Rukongai e caçava alguns andarilhos imprudentes. Era uma vida sangrenta, mas para Kenpachi, era exatamente o que ele almejava. Ele vivia pela emoção de lutar contra oponentes fortes, aquela adrenalina de estar à beira da vida e da morte. Mas nos últimos anos, cada vez menos vinham conseguindo entrar no cenário da Sociedade das Almas. E treinar com outros Shinigami? Aí você nunca conseguia se soltar de verdade. Ele estava louco para uma briga de verdade. Em meio à chuva de flechas, Mashiro Kuna avançou como um cavalo selvagem pela tempestade. Vestida com a armadura metálica do clã Shien, a saraivada de flechas Reishi ricocheteou nela como gotas de chuva, mal o suficiente para coçar uma coceira. Perto dali, 3 Quincy se apressaram em erguer suas espadas longas, preparando-se para o ataque dela. Mas os punhos de Mashiro desferiram golpes como uma tempestade furiosa. No movimento rápido, os 3 foram pulverizados. A carne dilacerada, os corpos reduzidos a uma massa disforme e mutilada. Os Quincy que estavam ao redor olharam horrorizados, e depois rugiram de fúria. Todos, ataquem juntos. Matem-nos. De repente, um clarão de aço frio rasgou o ar. Uma dúzia de Quincy foram atravessadas por uma lâmina que se estendia por dezenas de metros. Com um movimento rápido e preciso, a lâmina deslizou, dividindo seus corpos ao meio e espalhando sangue em todas as direções. Durante todo o tempo, Gin Ishimaru manteve sua expressão calma de sempre. Então, debaixo dele, uma onda de frio subiu. Vários moradores de Quincy que estavam por perto soltaram gritos lancinantes antes de serem congelados instantaneamente, transformando-se em uma grotesca escultura de gelo unida. Não muito longe dali, um menino de cabelos brancos permanecia em silêncio. Os Shinigami estão enviando crianças para o campo de batalha agora? O que vocês estão esperando? Continuem atirando. Um certo Quincy gritou a ordem sem hesitar. As flechas voltaram a cair, mas o menino de cabelos brancos segurava firmemente a corrente na ponta de sua espada com ambas as mãos. Com um golpe poderoso, a espada girou rapidamente, condensando uma enorme parede circular de gelo diante dele. Formou-se mesmo a tempo, bloqueando toda a barragem. Então, tudo que Masatsuki ensinou realmente se mostra útil. Toshiro Itsugaya murmurou com um sorriso irônico. Então, com sarcasmo mordaz, ele acrescentou. Mas eu pensei que o orgulhoso Quincy não fizesse ataque surpresa? Desgraçado. Os Quincyas ficaram furiosos com o tom zombeteiro dele. Eles ergueram seus sabres Reishi e avançaram, investindo diretamente contra Itsugaya. Naquele instante, Ryuzeki e Izumo lideraram os oficiais titulares e os soldados de infantaria em um rápido contracerco. Tenente Tsugaya, cuidado. Ryuzeki gritou, golpeando com sua lâmina para baixo e cortando a cabeça de um Quincy quase ao meio. Izumo era igualmente feroz, lançando-se na luta e eliminando os inimigos com precisão. Um Quincy ergueu um escudo redondo de metal, brilhando com Reishi azul para se proteger. Mas a esgrima de Izumo era implacável. Com um giro do pulso, ele varreu o escudo com sua lâmina, derrubando. No mesmo movimento, ele abriu um profundo corte no braço de Quincy, depois girou e cortou sua garganta. Sem hesitar, ele continuou a golpear os inimigos ao seu redor. A 11ª Divisão sabia qual era sua missão: eliminar todos os Quincy. Eles não tinham tempo para se perguntar se esses Quincy eram bons ou maus no dia a dia, inocentes ou cobertos de sangue. No campo de batalha, pensar demais poderia levar à morte.
A única coisa que importava era isto. Eles eram o inimigo. Droga, por que os Territers ainda não chegaram? Os Quincy's encaravam aterrorizados o campo de batalha ensanguentado, o pânico crescendo em seus olhos. Os mais corajosos tentavam resistir, enquanto os que estavam paralisados pelo medo caíam de joelhos, implorando por misericórdia. Mas quer resistissem ou implorassem, os executores da 11ª Divisão não tinham intenção de poupá-los. Isto foi guerra. Entre as 13 divisões do Gotei, nenhuma entendia a guerra melhor do que a 11ª, endurecida em combate. Não tenha piedade, hesitar só leva à morte de seus camaradas. Nossos camaradas só podem ser derrotados por nossas próprias mãos. Esse é o lema que o capitão Masatsuki estabeleceu para a 11ª Divisão. Então morra Quincy. Além de Yamamoto e Hetsu no Ana, que estavam observando a batalha temporariamente, até mesmo o veterano milenar Shunsui Kyoraku entrou em campo. Shinigami de nível capitão lideravam seus esquadrões como lobos vorazes, lançando um ataque implacável. Suas formas se moviam como relâmpagos, lâminas brilhando com uma luz mortal. Cada golpe liberava um jato de sangue, dizimando os inimigos sem piedade. Eles avançaram firmemente em direção a Silber, uma maré negra que não podia ser detida. No entanto, apesar do ímpeto feroz dos Shinigami, seu número ainda era limitado. Diante das táticas de ondas humanas do inimigo, a pressão aumentava. Mais reforços Quincy chegaram de todas as direções, aumentando em número. Flechas choviam como uma tempestade, saturando o ar. Cada flecha era imbuída com o poderoso Heiroku, representando uma séria ameaça aos Shinigami. Estranhamente, apesar de seu número esmagador, nenhum Quincy com Reiatsu de nível capitão apareceu. Shunsui Kyoraku sabia que o Vandenreiche possuía Quincy's de classe capitão. Rojuro Toribashi perdeu para um. Mesmo sem seu Bankai, ele não teria terminado em um estado tão deplorável a menos que tivesse enfrentado um adversário tão poderoso. Agora, ele ainda estava se recuperando na 4ª divisão. Voshosh, voshosh, voshosh! Uma tempestade de flechas Reishi caiu do céu. Shunsui Kyoraku e Toshiro Itsugaya brandiram suas Zanpakuto, invocando vento e gelo para bloquear a saraivada de ataques. Mas eram muitos. Mesmo com toda a sua força, algumas flechas conseguiram passar, ferindo o Shinigami. Na verdade, os Quincy tinham muito mais oficiais titulares de nível médio do que os Shinigami. Isso fez com que essas flechas representassem uma ameaça séria. A única razão pela qual os Shinigami conseguiram avançar tão rapidamente foi porque lutadores de nível capitão estavam liderando o ataque na linha de frente. O que mais chamava a atenção entre eles era Kenpachi Zaraki. Ele investiu contra as linhas inimigas como uma fera selvagem, avançando de cabeça contra a chuva de flechas, brandindo sua enorme espada com força brutal. Pul, pul, pul. Sons de carne sendo dilacerada, lâminas se chocando, rugidos e gritos se misturavam em uma sinfonia caótica. Kenpachi Zaraki, envolto em um manto negro e banhado em sangue, estava cercado pelos cadáveres mutilados de mais de uma dúzia de inimigos. A besta enlouquecida ofegava pesadamente, a mão que segurava a espada tremendo levemente, não de exaustão, mas de excitação. Já fazia muito tempo que ele não sentia a emoção de uma carnificina tão desenfreada. Seus inimigos não eram fortes, mas eram melhores do que nada. Ao ver um Quincy ainda segurando sua espada, tremendo, mas de pé, firme, Zaraki assentiu com satisfação. Sem recuar, fracos, mas não sem coragem. E por isso, sua bravura mereceu elogios. Naquele instante a fera selvagem recuperou a lucidez, mas não a velocidade. Sua espada continuou seu arco mortal sem interrupção. Pul, morrer pela espada, esse era o maior elogio que se podia fazer a um bravo. Capítulo 383. De novo, Kenpachi Zaraki soltou um rugido, concentrando toda a sua força em um golpe de sua espada longa. Era como se ele tivesse se transformado naquela fera feroz mais uma vez. Antes que os Quincy's pudessem reagir, um som agudo de corte ecoou pelo ar, o som inconfundível de carne e osso sendo cortados. Eles já estavam acostumados com aquele som, mas desta vez era assustadoramente nítido. Uma dor lancinante se espalhou por seus corpos. Alguns foram cortados nas costas, outros esfaqueados na cintura, outros ainda tiveram a garganta dilacerada. Embora os ferimentos fossem variados, nenhum deles escapou do mesmo destino, todos desabaram no chão. Vossa Majestade, as defesas externas estão quase em colapso. Os invasores estão prestes a alcançar Silber. Abram o santuário. Digam a Gerard para se preparar. Eu mesmo irei ao encontro do meu velho amigo. Sim, senhor. Diante do trono do rei Quincy, Ashwalto ajoelhou-se sobre um joelho, erguendo lentamente a cabeça. Eles estavam agora a menos de 250 metros dos portões de Silber. Em meio às ruínas, o Shinigami que avançava parou abruptamente. Na frente da fila estava Yamamoto, empunhando sua katana. Seu olhar era gélido e cortante como uma navalha. Diante dele estava um homem de meia-idade com cabelos e barba pretos. Assim que o homem abriu a boca para falar, a voz de Yamamoto cortou o campo de batalha fria e clara. Já se passaram 1000 anos e Vasha. O homem não era outro senão um antigo conhecido de Yamamoto de um milênio atrás, o rei Quincy Ivasha. Sim, já faz muito tempo, Yamamoto Shigekuni. Ivasha respondeu com uma expressão calma e indiferente enquanto seus olhos percorriam Yamamoto e o Shinigami atrás dele. Já se passaram mais de 900 anos, e pensar que vocês se tornaram tão fracos a ponto de agora dependerem do poder de outros. Como assim? O cara que costumava se esconder entre os cadáveres não está aqui desta vez. Ridículo. Não há mais necessidade de sujar as mãos de Shojiro. Eu sozinho sou mais do que suficiente. Com essas palavras zombeteiras, Yamamoto sacou Ryujin Jaka. Bum! Com o estrondo ensurdecedor, as chamas irromperam, envolvendo o corpo de Yamamoto, com faíscas voando em todas as direções. Shikai?
Yamamoto estava envolto em chamas, mas Ivasha permaneceu impassível. Ele abriu os braços, os cantos de seus lábios se curvando em um leve sorriso de desprezo. Há 1000 anos, você não era tão arrogante. Yamamoto sorriu, mostrando seus dentes brancos num sorriso selvagem que causava arrepios. Eu é que deveria estar dizendo isso para você. Aparecer diante de mim sozinho. Você está pedindo para morrer. Sua voz destilava intenções assassinas, tão cortante que podia transpassar a alma. Hoje acabarei com a sua vida com as minhas próprias mãos. Seus olhos brilhavam com uma luz impiedosa. Ele segurava Ryujin Jaka com firmeza, como se estivesse pronto para atacar Ivasha a qualquer momento. Mas quando estava prestes a desferir o golpe, hesitou por um breve instante. Ao perceber isso, Ivasha zombou, a ironia em sua voz carregada de desprezo. O que foi, Yamamoto Shigekuni? Está com medo de atacar? Seu pirralho problemático. Olha só o que você fez, deixando seu mestre ser subestimado desse jeito. Yamamoto olhou de soslaio para o céu. Mesmo sabendo que aquele não era Sereitei e que não havia nada acima, ele não conseguiu evitar olhar. Com um profundo suspiro, ele se virou para Hetsu Noana e disse: Capitão Noana, entregue-o. Hetsu Noana entendeu imediatamente. Sem hesitar, ela pegou uma pílula das sombras e jogou para ele. Yamamoto apanhou-a com uma mão e engoliu-a ali mesmo, sem se dar ao trabalho de olhar. O que há para se preocupar? Trata-se de um remédio da esposa de seu discípulo? É claro que é confiável. E de fato, no instante em que desceu, ele sentiu uma leve força, semelhante à de um hollow, agitando-se em seu abdômen. Mas, sem nenhum sinal de olovicação, ele pôde relaxar. Capitão comandante, esse medicamento não precisa ser ingerido. Basta mantê-lo consigo. Por que você não disse isso antes? Vocês dois devem estar amaldiçoados. Como é que um é mais imprevisível que o outro? Yamamoto não pôde deixar de lançar-lhe um olhar de soslaio, com uma expressão que parecia perguntar: será que vou mesmo morrer pelas suas mãos em vez das de Ivasha? Mas o Noana parecia completamente despreocupada. Ela acenou com a mão e fez um sinal para que ele relaxasse. Está tudo bem, capitão comandante. Tomar por via oral também funciona. Você pode ter um pouco de diarreia daqui a alguns dias. Ao ouvir isso, Yamamoto finalmente soltou um suspiro de alívio. Embaraçoso? Talvez. Mas ainda assim era melhor do que morrer. No instante seguinte, Yamamoto avançou rapidamente e apareceu bem diante de Ivasha. Sem hesitar, ele abaixou sua espada flamejante. Os lábios de Ivasha se curvaram num leve sorriso zombeteiro enquanto ele dizia baixinho: Shikai, você acha que isso por si só já é uma ameaça para mim? Ele estendeu a mão rapidamente, agarrou a cruz Quincy e a transformou em uma afiada espada longa Reishi, bloqueando sem esforço o poderoso golpe. Ivasha zombou friamente. É só isso que você tem? Você envelheceu, Yamamoto Shigekuni. Yamamoto respondeu com um rosnado baixo. É mesmo? Então observe atentamente enquanto eu te destruo, carne e alma, até que nada reste além de pó. Antes que ele terminasse de falar, as chamas na espada de Yamamoto desapareceram abruptamente, como se tivessem sido engolidas por uma força invisível. A expressão de Ivasha mudou em surpresa, um traço de inquietação surgindo dentro dele. Mas o olhar de Yamamoto permaneceu frio. Ele apertou firmemente a lâmina antiga e chamuscada em sua mão. Fios de fogo e fumaça subiam lentamente da superfície da espada, emanando uma intensidade sufocante. Bankai, Zanka no Tashi. A voz de Yamamoto ressoou fria e resoluta, como um sino divino anunciando o julgamento. Zanka no Tashi, chamas seladas na lâmina. Um único golpe acaba com tudo. A espada das grandes chamas, reduzindo tudo que toca cinzas. Senti falta disso. Ivasha abriu os braços e riu alto, relembrando a batalha de séculos atrás, a memória daquela espada de chamas avassaladora ainda vívida em sua mente. Zanka no Tashi Higashi, Kyokujitsujin. Yamamoto não perdeu tempo com palavras. Ele brandiu sua espada com ferocidade. Um golpe abrasador rasgou o ar, avançando em direção a Ivasha com força devastadora. Ivasha desviou-se, escapando por pouco do ataque, mas o chão sob seus pés foi imediatamente aberto, uma profunda trincheira marcando o caminho do golpe. Você claramente roçou a borda da minha capa, mas não houve explosão. Isso é diferente do poder que vi há 900 anos? Não importa. Pode ser forte, mas contanto que eu não toque na lâmina diretamente, eu só preciso te cortar. Os lábios de Ivasha se curvaram em um sorriso presunçoso. No instante em que terminou de falar, sua figura desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Num piscar de olhos, ele reapareceu atrás de Yamamoto, sua lâmina Rishi brilhando com intenção assassina. A diferença no Reiatsu torna seus ataques supostamente aterrorizantes risíveis. Um golpe que não acerta o alvo não tem significado, Yamamoto Shigekuni. Ivasha zombou, com desprezo brilhando em seus olhos. Ele não hesitou. Sua lâmina cortou diretamente em direção às costas de Yamamoto. Mas, no momento em que estava prestes a ser atingido, sua expressão se contorceu em choque. Sua lâmina Queen se derreteu ao contato, desintegrou-se completamente no instante em que atingiu o alvo. Diante dele, Yamamoto estava em chamas. Tanto seu corpo quanto sua espada irradiavam como um sol escaldante e ofuscante. Zanka no Tashi, Nishi Zanjitsugoki. Capítulo 384. Sob o olhar zombeteiro de Yamamoto, o rosto de Ivasha escureceu. Ele recuou rapidamente, criando distância entre eles. Você não mudou nada desde 900 anos atrás, ainda nenhum progresso. Yamamoto gritou e golpeou o chão com sua espada mais uma vez. Com um estrondo ensurdecedor, o chão se abriu sob os pés de Ivasha. Um abismo profundo se abriu, ameaçando engoli-lo por inteiro. Os olhos de Ivasha brilharam de raiva. Encarando Yamamoto, que empunhava a tachi negra, ele ergueu a mão e revelou um disco metálico. Medalhão. Mas, para seu espanto, a arma permaneceu firmemente nas mãos de Yamamoto, a mesma tachi preta como breu, de aparência antiga, inalterada. O olhar de Yamamoto se intensificou.
Ele lançou um breve olhar para a espada em sua mão e, em seguida, soltou um suspiro silencioso de alívio. Interiormente, ele se maravilhou com a eficácia da pílula das sombras. Não funcionou? Os olhos de Ivasha se arregalaram em descrença. Ele esperava que sua habilidade medalhão roubasse a arma de Yamamoto sem esforço, mas claramente as coisas não estavam saindo como planejado. Furioso, ele arremessou a lâmina quebrada que tinha na mão. No instante em que se aproximou de Yamamoto, foi instantaneamente incinerada pelas chamas ao redor. Sua raiva e choque eram palpáveis. Até mesmo seu corpo começou a tremer. Aproveitando a oportunidade, Yamamoto encurtou a distância, brandindo sua espada contra Ivasha em um ataque implacável. Empunhando a Zanka no Tachi e vestindo a Zanjitsu Goki, o ataque e a defesa de Yamamoto eram mais formidáveis do que nunca. Ivasha não pôde fazer nada além de esquivar-se. Yamamoto intensificou o ataque, lâmina após lâmina, forçando-o a recuar. Não pensem que vocês, Kinsis, são os únicos com truques na manga. Parece que vocês estão sem cartas na manga. Hoje vou acabar com vocês de vez. Não. Ivasha respirou fundo, tentando acalmar a fúria que fervilhava dentro dele. Então Yamamoto jogou Zanka no Tachi no chão. Num instante, incontáveis esqueletos enegrecidos irromperam da terra, avançando em direção a Ivasha como uma maré. Zanka no Tachi Minami, Kakajuma Okushi da Isogen. Ao contemplar os rostos esqueléticos familiares, Ivasha congelou no lugar. Sua voz tremeu enquanto nomes lhe escapavam dos lábios. Seidwitz, Algora, Uburt. Esses eram camaradas que outrora haviam lutado ao seu lado. Você se intitula o chefe dos Shinigami, e ainda assim ousa comandar os mortos. Yamamoto Shigekuni, seu desgraçado. Ivasha rugiu de fúria. Mas antes que ele pudesse terminar, os esqueletos negros já o haviam agarrado, arranhando e se prendendo ao seu corpo. Nesse mesmo instante, a lâmina de Yamamoto desceu mais uma vez. Zanka no Tachi Kita, Tenshi Kaijin. A vários metros de distância, Ivasha foi partido ao meio. Seu corpo descreveu um arco no ar e se chocou violentamente contra o chão. Yamamoto permaneceu em silêncio, com os olhos frios, encarando a figura que acabará de cortar ao meio. Mas um segundo depois, suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele viu o corpo de Ivasha começar a se transformar. Minha força não foi suficiente. Sinto muito, Vossa Majestade. Seu desgraçado. Quem diabos é você? Os olhos de Yamamoto se arregalaram em choque quando a forma de Ivasha se transformou repentinamente na de um jovem desconhecido com 3 olhos. Naquele instante, Yamamoto percebeu. Ele havia sido enganado. Yamamoto ergueu a cabeça, seu olhar feroz fixo no jovem caído no chão. Rangendo os dentes, rosnou. Tudo bem. Seja qual for o seu plano, eu mesmo desmantê-lo. O santuário abriu. Tarde demais. O homem de 3 olhos, deitado no chão, falava com muita dificuldade. No instante em que pronunciou suas palavras, Yamamoto subitamente ergueu os olhos. Ao redor do castelo distante, uma barreira dourada de Reishi surgiu. Então era isso. Você estava ganhando tempo. Você realmente pensa tão pouco de mim? Com um rugido furioso, Yamamoto ergueu sua espada e desferiu um golpe. Mais uma vez, o mundo pareceu incendiar-se em chamas e cinzas. Um homem alto e loiro saltou no ar para interceptar o golpe, mas foi instantaneamente partido ao meio pela força descomunal do soco de Yamamoto. No entanto, para surpresa de todos, no instante seguinte, o homem loiro se reformou, e ficou ainda maior do que antes. Rod, seu inútil fracassado. Completamente imprestável. Mas é aqui que tudo termina, Yamamoto Shigekuni. Gerard zombou, o rosto contorcido em escárnio e desprezo. Seus olhos brilhavam como os de um lobo faminto, cheios de intenções selvagens, prontos para despedaçar seu inimigo. Então ele avançou na velocidade da luz. Ao ver isso, Yamamoto franziu a testa com uma ponta de dúvida cintilando em sua mente. Aquele golpe deveria ter atravessado o loiro e continuado direto até a barreira dourada, mas não atravessou. Foi como se algo tivesse bloqueado. Milhares de pensamentos passaram pela sua cabeça enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, mas sua lâmina não parou. Ele desferiu uma série de ataques ferozes. Gerard não conseguiu acompanhar. Foi despedaçado no ar, seus ferimentos carbonizados tão cauterizados que nem sequer sangravam. Mas com o passar do tempo, seu corpo se regenerou e se reconstruiu rapidamente, e a cada renascimento ele crescia. Em meros instantes, ele se erguia como uma pequena montanha. Capitão Comandante, eu cuido disso, Quincy. Você deve ir para Silber. Naquele instante, a voz calma de Hitsuno Ana veio de trás. Yamamoto assentiu imediatamente. No momento em que ele estava prestes a se mover, uma figura surgiu repentinamente da multidão. Todos olharam para ele. Era Kenpachi Zaraki. Ele alçou voo com uma enorme zanpakuto pendurada no ombro, emanando uma pressão avassaladora. Seus olhos brilhavam com sede de batalha, um sorriso selvagem se formando nos cantos de sua boca. Em suas mãos estava sua zanpakuto totalmente liberada, Nozarashi. Ele brandiu Nozarashi com toda a força, arremessando-a contra a barreira dourada. Cada golpe era carregado de força bruta e ferocidade, fazendo o próprio ar ao seu redor vibrar. Na época em que estava em Rukongai, Kenpachi Zaraki sempre reprimia sua força. Essa supressão embotou sua conexão com sua zanpakuto. Ele não conseguia ouvir sua voz, muito menos liberá-la. Sua lâmina permaneceu semiselva. Mas para alcançar Masatsuki Aozaki, ele já havia parado de se conter há muito tempo. Após décadas de treinamento com Yamamoto, ele finalmente alcançou o Shikai. Essa zanpakuto de ataque direto, Nozarashi, amplificava drasticamente seu poder ofensivo ao ser liberada. Mesmo assim, não conseguiu abalar a barreira dourada, nem mesmo um arranhão. Zaraki ficou genuinamente surpreso. Momentos depois, Yamamoto chegou e desferiu um golpe de Kyokujitsujin. Quando Zanka no Tachi faz contato direto, este golpe é ainda mais forte que Tenshi Kaijin. Mas a esperada quebra da barreira nunca aconteceu. Zanka no Tachi perdeu o fio, voltando a ser uma
katana comum ao impacto. Não conseguiu se mover mais um centímetro. O que está acontecendo? Yamamoto franziu a testa e derrubou um Quincy que vinha em sua direção com um único soco. Levante a cabeça e veja você mesmo, Yamamoto Shigekuni. Ao ouvir aquela voz familiar, o coração de Yamamoto deu um salto. Ele imediatamente ergueu o olhar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 385. Uma enorme formação em cruz Quincy pairava sobre toda a cidade, com a mesma tachi negra como o breu que estivera nas mãos de Yamamoto suspensa em seu centro. A lâmina irradiava uma onda de poder aterradora e interminável, liberando um calor escaldante sem restrições. Tudo ao redor se incendiou num instante, consumido por chamas rugindo. Gritos de Shinigami e Quincy ecoaram em todas as direções. Até mesmo o mundo em si parecia incapaz de suportar o calor, começou a rachar, quebrar e desmoronar. Para piorar a situação, os cadáveres dos Quincy's caídos começaram a se desintegrar, transformando-se em fluxos de reishi. Esses fluxos avançaram em direção à barreira dourada à frente e à formação ritual acima. Será que eles estão usando o poder de Zanka no Tachi para nos destruir, e ao mundo inteiro, com ele? Yamamoto não hesitou. Ele se lançou no ar, desferindo uma série de socos furiosos. Mas a formação, construída a partir do reishi acumulado de inúmeros Quincy's, emitia apenas um zumbido baixo. Não se movia, era tão imóvel quanto uma montanha. Luta inútil, Yamamoto Shigekuni. Você desaparecerá junto com este mundo. Do outro lado do campo, Iwasha estava de pé com os braços abertos, sorrindo arrogantemente para o velho que lhe desferia socos. Maldito seja você, desgraçado. Yamamoto fervia de raiva. A pele do seu corpo formou bolhas e descamou devido ao calor intenso. Os vasos sanguíneos estouraram um após o outro, o sangue fervendo a jorrar, apenas para evaporar no instante em que emergia. Ao vê-lo naquele estado, Iwasha soltou uma risada alta e zombeteira. Já chega, Gerard. Você já fez muito. Sim, senhor. Gerard gargalhou alto, caminhando em direção a Silber com passos pesados e estrondosos. Seu corpo gigantesco fazia a terra tremer sob seus pés. Parar! Hetsuno Ana, com os cabelos ao vento, gritou furiosamente. Ela ergueu sua espada e atacou Gerard. Ha 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 ha. Embora sua carne estivesse dilacerada e ensanguentada, seus ossos brancos até expostos, Gerard ainda não foi abatido. Pelo contrário, ele ficou ainda mais forte e maior. Pisando sobre os cadáveres de Quincy, ele riu com desprezo evidente. Todos vocês serão enterrados aqui, mortos pelo próprio Bankai de Yamamoto. Desista. Aquele velho já era. Você, Shinigami, e seus ataques fracos só me fazem cócegas. Eles me tornam mais forte. Quem vai me parar agora? Eu vou. A voz vinha diretamente de cima. Quem? Gerard parou abruptamente no meio do passo, com dificuldade para erguer o olhar. Nesse instante, um som repentino de arranhão veio de sua cintura. Com um estrondo seco, seu corpo foi partido ao meio, a metade superior e a metade inferior foram separadas instantaneamente. Um baque surdo se seguiu, uma lâmina enorme atingiu o chão à sua frente, cravando-se profundamente na terra. Por um instante, a mente de Gerard ficou em branco. Ao tentar se virar novamente, uma dor aguda e lancinante atravessou seu peito. Um grito arrepiante rasgou o céu. A espada maciça o atravessou com força avassaladora, prendendo-o ao chão como um inseto, completamente indefeso sob uma montanha esmagadora de aço. O gigante desabou como se tivesse sido atingido por um julgamento divino. Seus olhos se arregalaram em descrença e o terror o invadiu. Quem poderia possuir uma força tão monstruosa? Será que essa pessoa sabia o quanto Gerard já havia sofrido danos, causados pelo velho pelo Shinigami? Até mesmo o ataque daquela mulher aterrorizante parecia fraco em comparação. E no entanto agora, ele estava empalado sem resistência, completamente imobilizado. Quem é você? Quem diabos é você? Ele uivou de raiva. Com a espada atravessando seu peito, ele não conseguia se virar. Tudo o que podia fazer era virar a cabeça o máximo que podia, mas ainda assim não conseguia vislumbrar o inimigo no céu. Recusando-se a aceitar, ele se esforçou para enxergar o rosto deles. Mas por mais que tentasse, não via nada. Sem aviso prévio, a enorme lâmina foi arrancada de seu peito. O sangue jorrou em torrentes, espalhando-se pelo chão. Gerard soltou um grito de dor, apoiando-se no chão enquanto lutava para levantar a cabeça. Finalmente o ambiente ao seu redor ficou nítido. Não muito longe dali, Asholto falava em voz baixa com sua majestade. O imperador respondeu com um aceno silencioso. Seu olhar, frio e impiedoso, fez um arrepio percorrer a espinha de Gerard. Atravessou a barreira dourada e pousou diretamente sobre ele. À medida que a luz ao redor da barreira se intensificava, ficou claro. A transferência espacial estava prestes a começar. O santuário não foi construído para defesa. Era um método de último recurso para transportar Silber e preservar as forças Quincy. E então Gerard se viu fora da cidade. Acima, a antiga tachi negra continuava a brilhar intensamente no céu. Será que sua majestade o estava abandonando? A dúvida e o medo tomaram conta de Gerard. Bem acima dele, uma pequena figura permanecia de pé, olhando para ele do céu. A silhueta parecia vagamente familiar, mas Gerard não conseguia identificá-la com precisão. A figura sorriu levemente e disse: O quê? Faz tão pouco tempo. Não me diga que você já se esqueceu de mim? Foi ele o intruso que havia levado Pirnida. Os olhos de Gerard se arregalaram. Mesmo com a dor lancinante, sua mente trabalhava a mil. Por que Masatsuki Aozaki estava ali? Ele não deveria ter ido ao palácio do Rei das Almas? E por que sua recuperação foi tão lenta? O que estava impedindo seu milagre? Era este homem? Não, ele descartou a ideia. Ele era o coração do Rei das Almas, a personificação do único Deus verdadeiro neste mundo. Como um pirralho Shinigami poderia suprimir um milagre? No entanto, não havia tempo para refletir sobre isso.
Agarrando o ferimento, Gerard soltou um uivo desesperado, gritando um aviso. Vossa Majestade, os olhos dele. Dentro da brilhante Silber, Ivasha estreitou o olhar, fixando-o nos olhos de Masatsuki Aozaki. Ele reparou naquelas pupilas brilhantes, exatamente como as suas de 1000 anos atrás. Pupilas duplas. Bem, isso é interessante. Ivasha disse friamente, e então se virou silenciosamente para dentro de Silber, enquanto a cidade desaparecia com ele lá dentro. Parece que seu mestre te abandonou. Masatsuki Aozaki estava de pé acima, sorrindo enquanto segurava Tashi, que pingava sangue, em uma das mãos. Mas não se preocupe, eu não vou te abandonar, bem, pelo menos não o seu corpo. Ele desceu lentamente passo a passo em direção a Gerard. A expressão de Gerard tornou-se sombria. De Masatsuki Aozaki, ele podia sentir uma força estranha e desconhecida emanando. Agora entendi, seu desgraçado. Você se atreveu a roubar a autoridade divina. Gerard rosnou entre dentes cerrados. Parabéns. Você descobriu, mas infelizmente sem prêmio. A voz de Masatsuki Aozaki transbordava escárnio. Ele deu um leve golpe com a lâmina diante dos olhos de Gerard. A espada maciça reapareceu, e sangue escorreu pela lâmina, respingando no chão. Tenken. Masatsuki Aozaki olhou para o horizonte e viu o velho ainda socando com as mãos carbonizadas e enegrecidas. Ele bufou, irritado. Um velho gagá desses, em vez de ficar em casa curtindo a aposentadoria, foi para o campo de batalha e se meteu numa enrascada dessas. Esse tipo de trabalho deveria ter sido dado primeiro ao Kyoraku-senpai. Se as coisas dessem errado, ele poderia simplesmente ter retirado todos, esperado meu retorno, e eu cuidaria do resto. Por que diabos você insistiu em ser o herói, velho? Shunsui Kyoraku, então minha vida não vale mais nada, é isso? O corpo de Masatsuki Aozaki se dissolveu em inúmeras partículas de luz e se espalhou pelo ar. Capítulo 386. O corpo de Genryuzai Shigekuni Yamamoto estremeceu subitamente. Ele sentiu um leve toque em seu ombro. Ele virou a cabeça e viu uma figura familiar. Aquele pirralho. O que ele está fazendo aqui? Mãe? Masatsuki. Os olhos de Yamamoto se arregalaram em choque enquanto ele encarava seu aprendiz sorridente. Ele jamais esperava vê-lo ali. Masatsuki deveria estar desfrutando de uma vida tranquila no palácio do Rei das Almas. Ele pressentiu o perigo e escapou rapidamente? Mesmo assim, aquele não era o lugar certo. O momento era totalmente inadequado. Em seu estado de nervosismo, Yamamoto chegou a esquecer a dor que percorria seu corpo. Ele disse apressadamente, vou tentar ganhar tempo. Tirem os outros daqui agora. Essa era Zanka no Tashi, uma Zanpakuto capaz de destruir o mundo. Ele havia usado seu Bankai mais cedo, confiante em sua vitória. Ele se permitiu exibir-se, liberando todas as técnicas que Zanka no Tashi possuía. Agora o espaço ao redor deles estava desmoronando. Em menos de 30 segundos, tudo seria aniquilado. Ele e Shunsui Kyoraku, que vinha correndo de perto, não importavam. Eles podiam morrer. Eles eram apenas um velho moribundo e um soldado acabado. Se morressem, que assim fosse. Mas Masatsuki Aozaki era mais forte do que ele. Ele poderia derrotar Ivasha. Ele era o futuro da Sociedade das Almas. Ele não podia morrer ali de jeito nenhum. Mas Masatsuki Aozaki estendeu a mão, colocou Yamamoto sobre o ombro e sorriu. Velho, você já está muito velho para ficar soltando frases de efeito assim. Deixe esse tipo de coisa para os mais jovens. Seu tom era leve, como se a crise não significasse nada para ele. Yamamoto abriu a boca para avisá-lo para não bancar o durão. Mas antes que pudesse falar, viu Masatsuki acenar casualmente com a mão, quebrando a barreira que nem mesmo Yamamoto conseguia mover. À medida que a formação desaparecia, Zanka no Tashi foi se dissipando lentamente, e o calor intenso no ar também se dissipou. Yamamoto ficou perplexo. As palavras ficaram presas em sua garganta. E aí? Não te fiz perder a pose, né? Masatsuki sorriu, cheio de orgulho. Ao vê-lo fazer algo que ele próprio não conseguia, Yamamoto sentiu vontade de elogiá-lo. Mas no instante em que viu aquele rosto presunçoso, a vontade desapareceu. Ele até sentiu, instintivamente, vontade de lhe dar um soco. A velha boca de Yamamoto se abriu ligeiramente. Após um instante, ele resmungou. Nada mal. Bum. De repente, fendas se abriram no céu. O próprio espaço estava prestes a se despedaçar. Masatsuki. O grito de alegria de uma mulher. Ele virou a cabeça. Shunsui Kyoraku liderava um grupo em direção a eles. Quem havia gritado era Mashiro Kuna. Masatsuki. Aozaki. Chefe. Capitão. Capitão Masatsuki. Todos correram e cercaram Masatsuki Aozaki e Yamamoto, com as vozes cheias de entusiasmo. Eles acabavam de ver Masatsuki derrotar o gigante indestrutível, e parecia que ele havia até mesmo extinguido o Bankai roubado do capitão comandante. Foi nada menos que um milagre. Este não é o momento para comemorar. A crise não havia terminado. Shunsui Kyoraku, Hetsu no Ana e Gin Ishimaru permaneceram os mais calmos. Precisamos encontrar uma saída. Esse espaço sombrio não vai durar muito tempo. Nem mesmo as ferramentas do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico funcionam mais. Um após o outro, eles descreveram a situação atual. Masatsuki Aozaki olhou em volta, acenou com a mão e desembainhou a Zanpakuto que carregava na cintura. Amenominaka. Após a saída de Masatsuki Aozaki, Ivasha ficou sentado sozinho no grande salão, envolto em silêncio. O ambiente era excepcionalmente tranquilo. Então, as portas se abriram lentamente e um homem careca entrou. Tratava-se de Ishibe Yozubi, que supostamente havia morrido anteriormente. Seus passos eram leves e sem pressa. Ao entrar, ele não demonstrou nenhuma da deferência esperada de um vassalo ao saudar seu soberano. Em vez disso, como um velho amigo, sentou-se casualmente ao lado de Ivasha. Rei das Almas, aquele garoto nem se despediu antes de ir embora? Ishibe Yozubi perguntou com um sorriso. Ivasha assentiu levemente com a cabeça, respondendo de forma clara em apenas 4 palavras. Sim, ele foi embora. Bem, provavelmente é melhor assim.
Senão, eu teria que dar uma lição naquele pirralho. Ele pegou pesado demais comigo, um treino de sparring não deveria quase me custar a vida. Ishibe disse com uma risadinha. Então, com um suspiro de alívio, ele acrescentou. Ainda bem que ele se conteve um pouco e não destruiu meu palácio da Divisão Zero. Senão, eu não teria conseguido voltar para ver Vossa Majestade. Ele soltou uma gargalhada sonora, como se não se abalasse nem um pouco com o fato de ter acabado de morrer uma vez. Ivasha olhou para ele impotente, balançou a cabeça e disse. Quem te mandou ir provocá-lo? Ha ha ha. Bem, era algo tão importante que eu não conseguiria ficar tranquila sem testá-lo pessoalmente. Ishibe coçou a cabeça enquanto ria. Como foi a sensação de lutar contra ele? Ivasha sorriu calorosamente ao perguntar. Ele tem tudo para se tornar um rei das almas. É assim mesmo. Ivasha assentiu com a cabeça, sem se surpreender com a resposta. Ishibe resmungou. Você já sabia o que eu ia dizer, então por que se dar ao trabalho de perguntar? Ivasha respondeu calmamente. Porque se eu não tivesse perguntado, você não teria dito isso, certo? Ai, você me pegou nessa. Ishibe ficou em silêncio por um momento. Mas mesmo assim, me deixar completamente indefesa desse jeito. Mesmo deixando de lado o Ojoku e seus órgãos, aquele garoto em si é aterrorizante. Ishibe fez uma pausa, suspirou profundamente e então continuou. Mas Rei das Almas, você vai mesmo escolhê-lo? Lembro que você disse uma vez que havia outros caminhos, não é? Ivasha deu uma risadinha suave e respondeu honestamente. Sim, na verdade, meu plano original era me tornar humano. Tornar-se humano? Ishibe acariciou o queixo, com um lampejo de confusão nos olhos. O grande rei das almas, desejando se tornar uma forma de vida tão frágil, ninguém acreditaria nisso. Mas ele percebeu pelo tom de voz de Ivasha que ele não estava brincando. Ivasha pousou suavemente a mão em seu trono, o enorme cristal que aprisionava seu corpo, e falou devagar. Isso mesmo, torne-se humano. Os humanos nascem de Kishi e trazem Rishi ao mundo. Eles são a base da existência, os seres mais singulares dos 3 reinos, detentores do maior potencial. Para confrontar o inferno, meu poder atual simplesmente não é suficiente. Ou melhor, é precisamente porque sou quem sou que não consigo. Eu nasci para o mundo e possuo seu poder. Mas isso significa que também devo obedecer às suas regras. Desde o momento em que o mundo surgiu, o inferno devora, uma força mais voraz que os Zoulous. Se as coisas continuarem assim, eventualmente o mundo será consumido. Posso destruir os Zoulous, mas não posso destruir o inferno, porque o inferno devora o mundo. Essa é uma regra inerente ao próprio nascimento deste mundo, a sua verdade. Como representante do mundo, não posso interferir. Não me é permitido. Tornar-se humano. É a única maneira de quebrar essa corrente. Então, se esse caminho existe, por que abandoná-lo? Perguntou Ishibe com urgência. Porque os humanos ainda fazem parte do mundo. Não importa quão grande seja o seu potencial, não há garantia de que eles possam superar o inferno. Ivasha olhou para ele com calma, seu olhar transmitindo uma força tranquila e reconfortante. Você tem mesmo tanta certeza de que ele pode ter sucesso? Ishibe foi se acalmando aos poucos. Ivasha balançou a cabeça negativamente. Não tenho certeza nenhuma. Mas dentre todas as possibilidades que considerei, ele oferece a maior esperança. Que tipo de pessoa é ele para conquistar a sua fé dessa maneira? Não sei. É só um palpite. Talvez ele seja o Criador. O Criador? Você só pode estar brincando. Esse garoto não tem nem 1/10 da minha idade. Ivasha não disse nada, observando silenciosamente o pôr do sol no céu, assim como qualquer homem comum de meia idade no mundo. Capítulo 387. Num piscar de olhos, mais de 10 dias se passaram desde o ataque total ao Vandenreich, uma batalha que chocou toda a Seireitei e quase dizimou as divisões de combate. Graças aos esforços incansáveis dos Shinigami em cada esquadrão, a limpeza pós-guerra estava finalmente perto da conclusão. Mas Atsuki Aozaki, que demonstraram um poder avassalador durante a batalha, naturalmente não tinha interesse em lidar com consequências tão triviais. Ele voltou diretamente para a propriedade de Aozaki, agarrando-se afetuosamente às suas esposas como se fossem cola. Afinal, eles tinham ficado separados por um mês. Ele tinha contas a acertar, ou aquelas mulheres nunca o deixariam escapar impune. Assim, nos últimos 10 dias, Masatsuki trabalhou em regime de horas extras, sem pausas, nem mesmo tempo para descansar. No entanto, essa vida pacífica não durou muito tempo. Certa tarde, como de costume, Masatsuki acabará de sair da residência Aozaki, ponderando qual muro seria o melhor para escalar e chegar ao quintal do clã Shiba, quando um membro da tropa da corte interna surgiu repentinamente à sua frente, usando o chumbo. Capitão Aozaki, o capitão comandante emitiu uma ordem. Apresente-se imediatamente à primeira divisão. Masatsuki piscou surpreso e então perguntou. Quando isso aconteceu? Ser parado bem na porta de casa? De jeito nenhum o velho mandou alguém buscá-lo assim que chegou em casa, né? Sério, aquele velho fica trancado no porão o dia todo. Como é que ele ia notar uma coisa dessas? 1/4 de hora atrás, respondeu o soldado prontamente. Não consegui encontrá-lo na 11ª divisão e estava prestes a ir para o distrito nobre quando o vi sair. Que timing perfeito. Senão, eu ia ouvir outra bronca. Mas Atsuki assentiu. 1/4 de hora não era tão ruim. Ele não os fez esperar muito tempo. Haja por sua própria conta e risco. A voz estrondosa de Yamamoto ecoou pelos quartéis da 1ª divisão, sacudindo o ar como se pudesse abalar toda a Seireitei. Os Shinigami que passavam por ali se assustaram a princípio, mas logo se recuperaram e seguiram com suas atividades normalmente. Desde que Masatsuki Aozaki se tornará discípulo de Yamamoto, explosões como essa se tornaram rotina. Até mesmo Kenpachi Zaraki, que se juntou ao grupo mais tarde, passou por lições semelhantes. Todos já haviam se acostumado com isso há muito tempo, ninguém mais achava surpreendente. Dentro do escritório do capitão comandante, Yamamoto encarou Masatsuki com os olhos arregalados de fúria, a barba tremendo enquanto rugia.
Repita isso. Que autoridade o Rei das Almas lhe concedeu? Não era que ele não tivesse ouvido falar. Era simplesmente inacreditável. Agindo por sua própria conta e risco? Ele não era nenhum tolo ignorante, sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Depois de todos esses anos de autodisciplina e cultivo, ele conseguia entender perfeitamente. E foi por isso que ele sabia. Essa autoridade era excessiva. Com o Rei das Almas residindo nos céus, longe da Seireitei, quem seria capaz de controlar esse pirralho de agora em diante? Mas Atsuki sorriu e respondeu alegremente. Agir por minha própria conta e risco. Já ouviu falar em agir primeiro, relatar depois, ou prerrogativa real? São basicamente a mesma coisa, um privilégio especial, sabe? Um privilégio. Ele balançou a cabeça com ar de superioridade, os olhos brilhando de entusiasmo. Resumindo, na Seireitei, posso fazer o que quiser. Então é melhor você ser legal comigo, velho. Mas Atsuki ostentava um sorriso arrogante, claramente não demonstrando mais nenhum respeito por Yamamoto, o capitão comandante. Sem falar em agir sem consultar primeiro, mesmo ajudar todas as garotas bonitas da Sociedade das Almas a se tornarem adultas de uma vez ainda está dentro da minha autoridade discricionária. O rosto de Yamamoto ficou vermelho como um tomate no instante em que ouviu as palavras de Masatsuki Aozaki. Com um baque surdo, ele bateu com a mão na mesa, fazendo a xícara de chá saltar e derramar seu conteúdo no chão. Nunca ouvi falar de tamanha autoridade. Isso é um completo absurdo. O Rei das Almas enlouqueceu? Ou viveu tanto tempo que ficou senil? Cuidado, velho. Ele pode estar ouvindo. Mas Atsuki provocou com um sorriso malicioso. Eu não disse nada. Yamamoto tentou rapidamente disfarçar o deslize. Mas Atsuki ergueu uma sobrancelha, murmurando para si mesmo. Esse velho era realmente descarado. Ainda assim, lembrando que Yamamoto havia sofrido ferimentos graves recentemente, e que Hetsu o aconselhara a descansar e se recuperar. Mas Atsuki decidiu não provocá-lo mais. Yamamoto ergueu uma xícara de chá quente, tomou um gole lento e depois de se acalmar, começou a falar. Sua Majestade, o Rei das Almas, concedeu-lhe o direito de agir a seu critério como sinal de sua profunda confiança. Mas você jamais deve abusar desse poder. Compreende o verdadeiro peso do que isso significa? Relaxa, meu velho. Eu entendo o que você está dizendo. Fomos mestre e discípulo por anos, por respeito a esse laço, prometo que não agirei de forma imprudente. Pelo menos não antes de você bater as botas. Mas Atsuki acenou com a mão em sinal de desdém, como se estivesse oferecendo algo tranquilizador. O olho de Yamamoto se contraiu. Esse discípulo dele estava se comportando cada vez pior. Aquilo era claramente uma maldição. O pirralho estava implorando para apanhar. Mas pensando bem, se ele tentasse bater nele provavelmente acabaria se machucando. Talvez deixar passar dessa vez não tenha sido a pior ideia. Após um momento de silêncio, Yamamoto balançou a cabeça levemente. Já ouvi falar do que aconteceu no Palácio do Rei das Almas. Que bom que nada de ruim aconteceu, mas esse não é o único motivo pelo qual te chamei aqui hoje. Mas Atsuki franziu a testa impaciente. Então, o que é? O senhor está ficando cada vez mais prolixo com a idade, meu velho. Não consegue ir direto ao ponto? Yamamoto não reagiu à falta de respeito. Ele serviu uma xícara de chá e a empurrou delicadamente em direção a Masatsuki, perguntando em voz baixa. O que você sabe sobre Quincy? Masatsuki respondeu com confiança. Tudo por dentro e por fora. Yamamoto lançou-lhe um olhar fulminante. Fale em língua humana. Masatsuki deu de ombros impotente. Eu sei tudo o que deveria saber, e tudo o que não sei. Bem, isso explica tudo. O Nohana deve ter te contado tudo. Embora seus modos de pensar raramente coincidissem, Yamamoto assentiu com um aceno de aprovação relutante. Então ele perguntou. Então, o que você sabe sobre Quincy no mundo dos vivos? Mas Atsuki pensou por um instante antes de responder. Eles estão em guerra com a Sociedade das Almas há centenas de anos. Desde o momento em que se encontram, é sempre uma luta até a morte. O derramamento de sangue só cessou há pouco mais de um século. Você acredita que o Quincy do mundo dos vivos possa estar relacionado a este incidente? Yamamoto estreitou os olhos com um tom carregado de suspeita. Você quer dizer que suspeita que eles estejam envolvidos com o Vandenreiche? A expressão de Masatsuki se tornou mais incisiva. Yamamoto prosseguiu. Antes desta guerra, enviei uma unidade ao mundo dos vivos para tentar negociar com os Quincy de lá, mas eu não esperava que eles fossem tão descarados. Eles não apenas se recusaram a cooperar, como também ousaram nos atacar sem provocação. Sua voz baixou, fervilhando com uma fúria contida. Muitos membros do nosso esquadrão ficaram feridos. Mesmo agora, vários deles ainda estão internados na enfermaria da 4ª Divisão. Embora Yamamoto falasse calmamente, sua raiva era inegável. Portanto, decidi deixar este assunto nas mãos da sua 11ª Divisão. Ele abriu os olhos lentamente, a pressão emanando dele como um vulcão prestes a entrar em erupção, sufocando o ar ao redor. Estejam eles ligados ao Vandenreiche ou não, eles devem pagar o preço. Capítulo 388. O mundo dos vivos, cidade de Karakura, nas montanhas atrás de uma certa mansão em estilo ocidental. Essa propriedade isolada havia sido comprada por um indivíduo rico com poderes extraordinários e designada como domínio privado. Centenas de Quincy's estavam reunidos ali, de diversas idades e gêneros. Todos vestiam trajes ao estilo faroeste e carregavam a cruz Quincy, símbolo de sua identidade. Eles se reuniram em uma clareira na floresta, todos os olhares fixos no centro da multidão. Guardas foram posicionados na mata ao redor, Quincy com arcos espirituais em mãos, mantendo a barreira e permanecendo em alerta máximo para qualquer perturbação. No centro, um homem de meia-idade vestido de branco proferia um discurso solene. Seu tom era sério. Pessoal, por favor, me escutem. Há 100 anos, já sofremos uma derrota esmagadora. Com nossa força atual, ainda não conseguimos competir com a Sociedade das Almas. E desta vez, fomos nós que quebramos a trégua. A culpa é nossa.
Se continuarmos por este caminho equivocado, só poderemos chegar à nossa destruição. As palavras de Soken e Shida fizeram alguns dos Quincy vacilarem, com dúvida surgindo em suas expressões enquanto começavam a reavaliar a situação. Eles sabiam que a guerra que durou séculos havia ceifado a vida de inúmeros ancestrais entes queridos. O ódio que sentiam pelos Shinigami só aumentou com o tempo, mas eles também compreendiam o quão aterrorizantes os Shinigami realmente eram. Esse medo, a sensação de estarem completamente em desvantagem, ficou gravado profundamente em seus corações. No entanto, uma facção diferente manteve-se firme, ardendo em determinação. Eles haviam abandonado a razão há muito tempo, consumidos pela necessidade de extravasar a raiva que estava reprimida há tanto tempo. Nesse instante, uma voz irritada soou. Soken Ishida, seu covarde. Tudo o que te importa é preservar a linhagem de sangue puro da família Ishida. Isso mesmo. Você não dá a mínima para nós, mestiços Quincy, nem para o nosso futuro. Você não é digno de nos liderar. Outra voz logo se manifestou. A única razão pela qual os Shinigami nos derrotaram foi porque estavam em maior número. Ou vocês se esqueceram de como os esmagamos facilmente antes. Eles estavam apenas, só quem tentou responder, mas sua voz foi abafada pelo barulho crescente da multidão. Cala a boca, seu covarde sem espinha. Desce aqui agora mesmo. A multidão ficou mais barulhenta e agitada a cada segundo. Pessoal, por favor, acalmem-se. Talvez os Shinigami não sejam tão ruins quanto vocês pensam. Se nós apenas... Uma garota de cabelos laranja deu um passo à frente, tentando falar. Cale a boca, lixo da linhagem Kurosaki. E daí se você é puro sangue? Você não passa de um remanescente de uma casa em extinção. Saiba qual é o seu lugar. Você não passa de um vira-lata criado pela família Ishida. Não tem o direito de falar aqui. Vocês... Ao ouvir essas palavras, os olhos da menina se encheram de lágrimas. Soken Ishida só pôde suspirar e balançar a cabeça, sabendo que nada do que dissesse chegaria aos ouvidos deles agora. Ele desceu silenciosamente da plataforma, colocando delicadamente a mão na cabeça da menina em sinal de conforto. Mas por dentro seu coração afundou ainda mais, pesado pela impotência e pela preocupação. Essas pessoas foram cegadas pelo ódio e pela fúria, perdendo todo o senso de razão e discernimento. E ele já não tinha poder para mudar isso. Tudo o que podia fazer era esperar em silêncio que eles não fossem longe demais. Somos Quincy orgulhosos. Por que deveríamos nos curvar aos Shinigami? Alguém gritou com raiva. Chegou a hora de revidar. Que esses Shinigami paguem com sangue. Acrescentou outro. O sentimento se espalhou rapidamente. Quincy, ao redor da clareira, assentia com a cabeça, expressando sua concordância. Eles acreditavam que sua derrota anterior se devia apenas à inferioridade numérica, o que os obrigou a se esconder no mundo dos vivos. Mas agora, após mais de um século de reconstrução e recuperação, os Quincy haviam se tornado mais fortes do que nunca. Não havia mais razão para obedecer à autoridade dos Shinigami. Vozes de apoio ecoaram no ar, abafando a única oposição. Soken Ishida. Soken Ishida. Ouvi dizer que o acordo de cessar-fogo original foi liderado pela família Ishida, certo? De repente, alguém fez a pergunta. O quê? A família Ishida liderou isso? Não foi um acordo entre todos os Quincy de sangue puro? Perguntaram outros, surpresos. Se me perguntarem, a família Ishida se tornou capacho da Sociedade das Almas há 100 anos. Zombou alguém. Sim, cachorrinhos de colo. Mais vozes se juntaram, seus olhares em direção a Soken tornando-se cada vez mais hostis. Se ele não fosse um Quincy de sangue puro com um poder formidável, alguém já teria corrido até lá para levar sua cabeça como uma oferenda simbólica. Ao ouvir os murmúrios ao seu redor, Soken sentiu uma profunda dor no coração. A guerra contra os Shinigami, um século atrás, quase dizimou os Quincy do mundo dos vivos, deixando apenas algumas centenas de sobreviventes. Um Quincy com força de nível de capitão tinha que ser puro sangue, mas ser puro sangue não garantia esse nível de força. Assim, embora tenham existido famílias Quincy de sangue puro no passado, os Quincy verdadeiramente poderosos eram extremamente raros. Desde a Guerra dos 1000 Anos, a diferença de poder entre Quincy e Shinigami só aumentou. Continuar a luta só levaria à extinção. Foi por isso que a família Ishida, juntamente com alguns outros clãs Quincy de sangue puro, se renderam aos Shinigami em nome de todos os Quincy, para garantir a sobrevivência de sua raça. Afinal, o ato dos Quincy de apagar almas ia contra o ciclo natural do mundo. Do ponto de vista do mundo, foram os seus próprios antepassados que ultrapassaram os limites. Os Shinigami, como vencedores, fizeram apenas uma exigência, que os Quincy parassem de matar Olols indiscriminadamente. Não pediram nada mais. Na época essa era uma condição com a qual todos concordavam. Mas agora, apenas um século depois, essas mesmas pessoas haviam voltado seu ressentimento contra a família dele. Do alto de uma colina distante, Kenpachi Zaraki observava a reunião dos Quincy, com uma profunda carranca no rosto. Ele murmurou para si mesmo. Esses caras são muito fracos. Balançando a cabeça, ele suspirou interiormente. Todos eles eram Quincy, mas comparados aos do Vandenreich, esses Quincy do mundo dos vivos não chegavam nem perto do mesmo nível. A diferença em força geral era impressionante. Com seu poder, ele poderia eliminá-lo sozinho. Kenpachi Zaraki não tinha dúvida sobre isso. Mesmo com essa avaliação clara, ele hesitou. Até que o capitão ao seu lado desse a ordem, não teve escolha a não ser esperar em silêncio. Mas o tempo passou e Masatsuki Aozaki não deu sinais de que iria tomar alguma atitude. Ele permaneceu em silêncio, afastado, com um olhar calmo e indiferente, como se não se importasse nem um pouco com os Quincy reunidos à sua frente. Ele não parecia em nada alguém se preparando para uma batalha. Masatsuki Aozaki simplesmente observou o grupo em silêncio, e na verdade, eles não mereciam toda a sua atenção. Sério, entre toda a multidão, apenas 3 mal alcançaram o 3º nível de Heiatsu, e mesmo assim eram mais fracos que Mayuri Kurotsushi. Havia apenas uma pessoa que ele observava, a garota de cabelos laranja. Ele já havia cruzado o caminho dela uma vez antes.
A julgar pelo seu Reiatsu, ela, o jovem de cabelos brancos ao seu lado e o homem de meia-idade no centro do grupo eram claramente os mais fortes entre os Quincy. E era óbvio, eles estavam do mesmo lado. Mesmo assim, os idiotas ao redor ainda tiveram a audácia de provocá-los. Será que eles não perceberam que aqueles 3 sozinhos poderiam aniquilar todos eles? Mas Atsuki Aozaki levantou-se. Reúnam a equipe. Preparem-se para partir. Sim, senhor. Os oficiais de plantão próximos responderam imediatamente e transmitiram a ordem sem demora. Em pouco tempo, a 11ª Divisão Shinigami começou a se mobilizar. Ao som da ordem, avançaram em um ataque frontal. Naturalmente, o Quincy não deixou de notar a repentina comoção. Eles se voltaram rapidamente na direção da 11ª Divisão, com os rostos tensos em estado de alerta. Capítulo 389. Os Shinigami estão aqui. Em pouco tempo, alguém gritou alarmado. Os Shinigami estão atacando. Em um instante, toda a encosta arborizada da montanha ficou tensa. Gritos de confusão e pânico se espalharam pela multidão de Quincy enquanto, um após o outro, começavam a invocar seus arcos espirituais. Droga! Como eles conseguiram nos encontrar? Com certeza foi a família Ishida, eles nos traíram. Alguém gritou acusadoramente. Soken Ishida, foi você quem fez isso. Ao ouvir essas palavras, a tristeza nublou o rosto de Soken Ishida. Acabou. Desta vez, a raça Quincy pode realmente enfrentar a extinção. Seu olhar recaiu sobre o Shinigami que se aproximava vestido com um auri branco. Apenas um pensamento lhe preenchia a mente agora. Uma vez iniciada a batalha, nenhum Quincy conseguirá sair vivo. A história da família Ishida era longa e repleta de segredos que poucos conheciam. E mesmo com poder espiritual de 3ª classe, só que não tinha confiança em enfrentar um capitão do Gotei 13. Afinal, os critérios para se tornar capitão eram notoriamente rigorosos. Alcançar o poder espiritual de 3ª classe era apenas o ponto de partida. Esse nível era considerado de classe superior por um motivo. E quando o Shinigami liberava sua Zanpakuto, seu poder aumentava drasticamente. Mesmo que 2 indivíduos compartilhassem o mesmo nível de poder espiritual, aquele que dominasse o Bankai estaria em um patamar completamente diferente daquele que não o dominasse. Ele sabia que não tinha a menor chance contra um capitão do Gotei 13. Enquanto Soken ainda avaliava suas opções, os Quincy's já haviam começado a agir. Centenas deles ergueram seus arcos espirituais ao mesmo tempo, lançando flechas espirituais em uníssono. A cena era simplesmente espetacular, como uma onda de meteoros azuis ciscando o céu. Os soldados veteranos da 11ª Divisão, experientes endurecidos pela batalha, orientavam os novatos a desviar dos ataques, com os rostos iluminados pela empolgação. Afinal, eles haviam sido a vanguarda em inúmeras batalhas contra os Quincy. Na verdade, todos os grandes conflitos envolvendo o Gotei 13 contaram com a presença deles. Caso contrário, não seriam chamados de divisão de combate. A guerra secular entre a Sociedade das Almas e os Quincy foi apenas um capítulo, em sua história sangrenta. Soken Ishida engoliu em seco com o maxilar cerrado e puxou para trás seu arco espiritual. Seu coração estava dilacerado pelo conflito, mas a guerra já havia começado. Não havia como voltar atrás agora, não com algumas palavras. Mesmo que seus companheiros Quincy's o detestassem, não havia como voltar atrás. Ele tinha que lutar. Assim que ele puxou a flecha espiritual, pronto para disparar, uma figura alta e esguia surgiu de repente do nada. Com um suspiro suave, um frio cortante varreu as fileiras de Quincy. No instante seguinte, sob seus olhares atônitos, o ar gélido irrompeu, congelando tudo ao redor num instante. A figura agarrou um Quincy com uma das mãos e perguntou com uma voz fria e sem emoção. Render-se, ou morrer? É um Shinigami. Um Shinigami. De onde diabos ele veio? Atirem nele. Depressa. Atirem. O pânico se espalhou pelas fileiras de Quincy. As pupilas de Soken Ishida se contraíram bruscamente, seu coração tomado por choque e pavor. Esse Shinigami era terrivelmente forte. Ele não conseguia sentir o Reiatsu do homem, mas o perigo que emanava dele era inegável. Todos os seus instintos gritavam que aquele não era um inimigo comum. Um suor frio escorreu por suas costas. Não havia dúvidas. Este não era um Shinigami típico de nível capitão. Essa foi muito, muito além disso. Com os olhos arregalados, Soken encarou a figura. O homem vestia o inconfundível auri branco de um capitão do Gotei 13. Nas costas, o número era claramente visível. 11. Seria possível. Seria este o lendário Shinigami mais poderoso? Não. Eles não podiam continuar assim. Se até mesmo os Shinigami mais fortes tivessem sido derrotados, então esta guerra já estaria perdida. Ao perceber isso, Soken soube que a situação havia saído completamente do controle. Eles tinham que acabar com isso agora, ou as consequências seriam catastróficas. Soken Ishida gritou apressadamente. Espere. Em nome de Quincy estou disposto a me render. Mas Masatsuki Aozaki o interrompeu friamente. Sinta a dor primeiro. Começar um conflito sem permissão. Você acha que não há consequências para isso? E há coisas que você só entende quando elas doem. Dito isso, Masatsuki ergueu a mão e estalou os dedos. Num instante, uma onda de força invisível avançou como uma bala de canhão, destruindo tudo em seu caminho em linha reta. Uma dúzia de Quincy, sem suspeitar de nada, foram atingidos instantaneamente pela explosão, arremessados violentamente ao chão e tiveram seus corpos enterrados profundamente na terra. Antes que alguém pudesse reagir, Masatsuki, imitando os trejeitos de Toguro mais novo, começou a estalar os dedos repetidamente. Em meio aos gritos de pânico dos Quincy, cada movimento brusco fazia vários voarem pelos ares.
seus gritos ecoando pelo ar como bolinhas de gude sendo arremessadas em um tabuleiro de jogo. Em um ato de desespero, um grupo de Queens ergueu seus arcos espirituais e disparou descontroladamente contra ele. Mas antes que as flechas pudessem se aproximar, um vento estranho e sinistro surgiu ao redor de Masatsuki, como se uma força misteriosa o estivesse protegendo. O vento apanhou as flechas, lançando-as para o alto e arremessando-as para longe, diretamente para suas próprias fileiras. Os Queens vizinhos foram atingidos pelas flechas de seus próprios aliados. Corpos foram perfurados. O sangue encharcou a terra. Após várias rodadas de ataques fracassados, o desespero tomou conta. Eles finalmente perceberam. Só que Ishida estava certo. Os Shinigami eram verdadeiros monstros. Não importa quais ataques lançassem, por mais poderosos que fossem, não conseguiam sequer arranhá-lo. E tudo que Masatsuki precisava fazer era estalar os dedos para esmagá-los. Ao longe, a garota de cabelos laranja olhava incrédula, com os olhos arregalados e a boca aberta, enquanto observava o caos se desenrolar. Ela reconheceu que era um Shinigami, sua aparência era muito peculiar para ser confundida, mas ela não teve tempo para refletir sobre isso. Um corpo, arremessado pela força da batalha, veio em sua direção. Rápido demais. Sua visão escureceu. No instante seguinte, ela desmaiou. Em poucos minutos, Masatsuki Aozaki derrotou quase uma centena de Quincy, demonstrando força e destreza em combate impressionantes. Os arcos espirituais dos Quincy's, suas armas de prata, nada daquilo conseguia sequer tocá-lo. Mais de 20 Quincy avançaram empunhando espadas longas Reishi, na esperança de subjugá-lo em combate corpo a corpo. Masatsuki apenas balançou a cabeça negativamente. Ele deu um passo à frente. Foi só isso que bastou. Gritos de medo irromperam, e num piscar de olhos, os atacantes estavam congelados, envoltos em gelo. O pânico e o caos se espalharam como fogo em palha seca entre os Quincy. Alguns prosseguiram com ataques desesperados. Outros se viraram e fugiram aterrorizados. Entretanto, a 11ª Divisão avançou, bloqueando todas as rotas de fuga. Sua formação era compacta, não tinham intenção de deixar nenhum Quincy escapar. Com a queda de um membro do clã após o outro, e até mesmo o destino de seu próprio pai incerto, Ryuken Ishida, o jovem de cabelos brancos, não conseguiu mais conter sua fúria. Parar! Ele gritou, desembainhou o arco e disparou uma flecha contra Masatsuki. A flecha de Ryuken voou mais rápido do que qualquer coisa que o outro Quincy tivesse lançado. Num instante já estava à porta de Masatsuki. Ele a havia impregnado com uma técnica especial. Embora parecesse poderosa, a flecha não tinha a intenção de matar. Ele não estava tentando tirar uma vida, apenas fazer uma declaração. Porque ele compreendeu claramente. Matar um Shinigami não acabaria com esta guerra. Pelo contrário, só a agravaria. O Gotei 13 tinha muito mais do que apenas um capitão. Mas quando a flecha espiritual estava prestes a atingir o alvo. Capítulo 390. Para seu espanto, Ryuken Ishida viu Masatsuki Aozaki levantar repentinamente a mão e apanhado a flecha espiritual sem esforço, movendo-se a uma velocidade inacreditável. Os olhos do jovem de cabelos brancos se arregalaram em descrença. Ele jamais imaginara que alguém pudesse pegar sua flecha com as mãos nuas. Independentemente das palavras trocadas ou dos atritos existentes entre eles, todos os Quincy reconheciam esse jovem prodigioso. Seu talento superava em muito de seu pai, e sua força já havia ultrapassado a de Soken Ishida. No entanto, esse Shinigami, que nem parecia tão velho, havia apanhado a flecha dele como se não fosse nada? Quem diabos era esse cara? Masatsuki olhou para a flecha em sua mão e deu uma risadinha. Um bando de autoproclamados nobres Quincy, nem tão bons quanto um novato qualquer. Com um movimento rápido, ele esmagou casualmente a flecha espiritual em fragmentos brilhantes. Então, ergueu a cabeça, observando os Quincy caídos espalhados ao seu redor. Aqueles arrogantes Quincy pareciam absolutamente patéticos diante dele. Seu orgulho e confiança foram destruídos em um instante. Finalmente, seu olhar se fixou em Ryuken Ishida. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Você é o último que restou. Parece ser o mais forte entre eles. Quer se render em nome deles? A garota de cabelos ruivos abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi aquele rosto inconfundível. Ei, você está acordado? Masatsuki Aozaki perguntou suavemente. Ela sentiu instintivamente, com os olhos vidrados, claramente não totalmente alerta. Sua expressão era adoravelmente inexpressiva. De repente, seus olhos se abriram de repente e ela gritou em pânico, apontando para Masatsuki. Você, seu vilão, por que você não me matou? Porque ainda estou vivo. Masatsuki piscou, pego de surpresa. Certo, tio Soken. Onde está o tio Soken? Ele está morto. A voz da garota tremia de pânico e medo enquanto seu corpo começava a tremer incontrolavelmente. Você quer dizer Soken Ishida? Masatsuki levantou a mão e apontou casualmente para trás. Ele está parado bem ali atrás. Ela virou a cabeça rapidamente e soltou um suspiro de alívio. E lá estava Soken Ishida, parado silenciosamente atrás de Masatsuki. Embora parecesse um pouco desarrumado, sua respiração estava estável e ele não apresentava sinais de ferimentos graves. O que a pegou de surpresa foi o grupo de Quincy trêmulos atrás dele. Ela olhou para Soken, Ryuken e os poucos sobreviventes e de repente disse: Irmãozão, você é realmente uma boa pessoa. Masatsuki coçou a nuca confuso. Como ele tinha acabado de ganhar um cartão de cara legal. Esqueça isso. Vamos lá. Você é essencial para as negociações. Negociações? A garota inclinou a cabeça, confusa. Masatsuki a conduziu até onde Soken e os outros estavam esperando e então elevou a voz. Por ordem do capitão comandante, a partir de hoje,
Todos os Quincy estão proibidos de usar seus poderes contra Olol sem a aprovação da Sociedade das Almas. Em emergências onde vidas humanas estejam em risco, a restrição pode ser temporariamente suspensa para autodefesa, mas o Shinigami local de plantão deve ser notificado. Matar sem autorização continua sendo proibido. Além disso, Quincy do mundo dos vivos agora ficará sob a jurisdição da 11ª Divisão. Em outras palavras, submetam-se a Seireitei. O anúncio provocou um alvoroço em Quincy. Murmúrios e resmungos se espalharam como fogo em palha seca. Mas Atsuki lançou um olhar cortante à multidão e rosnou. Quem concorda? Quem discorda? O murmúrio cessou instantaneamente. O silêncio caiu como uma cortina. Então, uma voz gritou. Vocês querem nos manter como gado. Sony, temos orgulho. A voz não terminou. Um raio atravessou o corpo do orador, reduzindo-o a cinzas num instante. Todos ficaram paralisados, atônitos com a resposta implacável de Masatsuki. Principalmente aqueles que estavam tão entusiasmados antes da batalha, agora pareciam pálidos e miseráveis. Só que Ishida observava em silêncio, com um suspiro pesado no coração. Ele não falou imediatamente. Simplesmente refletiu. Dada a enorme disparidade entre os dois lados, os termos do capitão-comandante foram surpreendentemente lenientes. Se essa decisão tivesse sido deixada nas mãos do jovem impiedoso à sua frente, poderia ter resultado na aniquilação de toda a sua raça. A garota viu apenas os Quincy que ainda estavam de pé, mas não conseguiu compreender quantos já haviam sido apagados da existência pelos Shinigami. Só quem não pôde deixar de se lembrar do passado. Ele já fora taxado de traidor, de lacaio do inimigo, desprezado e atacado pelos seus próprios semelhantes. Mas agora, depois de testemunhar o poder avassalador de Masatsuki, só agora eles entenderam a verdadeira diferença entre eles. Só agora eles se lembraram do que significava ser esmagado sob o calcanhar do Shinigami. À medida que mais e mais Quincy assimilavam as mortes brutais de seus camaradas, todos os olhares se voltaram lentamente para Soken e Ishida. E Soken só conseguia sentir uma amarga resignação. Como essas pessoas poderiam ser seus parentes? Não faz muito tempo eles o tratavam, a ele e a sua família, como inimigos. Agora eles depositaram todas as suas esperanças nele. Com um suspiro silencioso, Soken Ishida se pronunciou rapidamente. Aozaki-sama, este assunto é de grande importância. Por favor, conceda-nos um pouco de tempo para discuti-lo. 10 minutos, respondeu Masatsuki Aozaki secamente. Se você não tiver decidido até lá, considere isso sua resposta. Soken acenou com a cabeça solenemente e fez uma reverência em reconhecimento. Depois se virou e caminhou em direção à multidão de Quincy reunida para iniciar as discussões. Suas expressões eram sombrias, e a atmosfera ficava cada vez mais tensa. Mas Atsuki permaneceu parado, observando silenciosamente as pessoas ao seu redor, como se estivesse esperando por algo. A garota de cabelos laranja observou as costas de Soken se afastarem. Seus lábios se entreabriram como se quisesse falar, mas ela engoliu as palavras. Um traço de impotência e resignação silenciosa surgiu em seu rosto. Mesmo que Masatsuki não tivesse aparecido, a situação dela já não era das melhores. Afinal, ela era apenas uma convidada na casa de outra pessoa. O tio Soken era gentil, mas para a maior parte da família Ishida, ela era pouco mais que um instrumento para preservar a linhagem Quincy de sangue puro. Além do gentil tio Soken e de seu irmão mais velho, Ryuken, quem mais se importava de verdade com o que ela pensava? Certamente não o resto da família Ishida. E definitivamente não aqueles outros Quincy desconhecidos. Mas Atsuki, perspicaz como sempre, percebeu a mudança em suas emoções. Sem pensar, instintivamente colocou a mão em sua cabeça, acariciando suavemente seus cabelos. Não foi algo calculado. Foi puro instinto. Aquele gesto simples fez com que ela sentisse um calor repentino, e ela olhou para ele com um olhar agradecido. 10 minutos depois, Soken Ishida retornou com os Quincy à sua posição original. Suas expressões eram carregadas de tristeza. Era evidente que a conversa havia sido intensa. Aozaki-sama, disse Soken respeitosamente com um traço de cansaço e amargura na voz, aceitamos os termos do capitão-comandante. Ah, é? Mudou de ideia tão rápido? Mas Atsuki deu um leve sorriso, com um sorriso divertido no canto da boca. Que bom ouvir isso. Mas diga-me, Ishida-san. O senhor está falando apenas em nome da família Ishida, ou está representando todos os Quincy aqui presentes? Um lampejo de constrangimento passou pelos rostos de Soken e dos outros atrás dele. Eles trocaram olhares e após um instante, Soken respondeu. Aozaki-sama, agora sou o líder dos Quincy. Falo em nome de todos os presentes. Excelente. Saber a hora de ceder é a marca de um homem sábio. Você tomou a decisão certa. Mas Atsuki assentiu com satisfação. Com isso considero o assunto resolvido. No entanto, sua voz se tornou mais incisiva à medida que ele mudava o tom. Deixe-me ser bem claro. Meu pai está ficando velho. Ele pegou leve com você dessa vez. Mas a partir de hoje, todos vocês estarão sob a jurisdição da 11ª Divisão. E eu detesto confusão. Então, da próxima vez, não haverá negociação. Soken baixou a cabeça e após uma pausa, respondeu em voz baixa. Entendido, Aozaki-sama. Assumirei total responsabilidade pelos Quincy no mundo dos vivos e garantirei que nada parecido volte a acontecer. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!